O Brasil é lar de grandes empresas, mas nem sempre reconhecidas. Um caso é a Marco Polo, gigante mundial. Especialista em ônibus, expressa a vocação empreendedora brasileira. Mas como ela chegou a ser líder no mundo inteiro? E qual foi o seu caminho até se tornar uma referência global em transporte sustentável? A Marco Polo, originalmente chamada de Carrocerias Nicolas, surgiu em modesta, ainda que pequena, tinha a determinação de conquistar não apenas o Brasil, mas também o mundo. Os irmãos Dorval, Doraci e Nelson Nicolas criaram a empresa com mais 6 parceiros. Eles se sobressaíram na fabricação de carrocerias para ônibus e inicialmente de madeira. Não eram os pioneiros, mas estavam entre eles. A carroceria Nicolas também prestava serviços de pintura e lanternagem para veículos. As carrocerias eram feitas de acordo com a demanda e demoravam 3 meses para ficarem prontas. Com muitas peças importadas, era necessário criatividade para adaptar peças de caminhões em ônibus. Porém, em 4 anos, a madeira cedeu espaço ao metal. Os chassis de madeira eram defasados e para caminhões impróprios para ônibus. Assim, surgiu a exigência de chassis específicos. A empresa já dava sinais de mudança, principalmente quando um novo nome apareceu em cena. Em 1951, os irmãos conheceram Paulo Bellini, um jovem de 22 anos com o auxílio de seu pai. Ele comprou uma cota e se tornou um dos sócios, assumindo setores comerciais e financeiros. Isso impulsionou o desenvolvimento da empresa como um todo. Foi cheia de êxitos, mudaram-se para um espaço maior em Plana Alto e na segunda década o progresso foi ainda maior. Em 1961, quando começaram a vender ônibus para o Uruguai, atualmente pode parecer pouco agora, mas foi um grande passo na época. E foi na década de 60 que surgiu o modelo de ônibus Marco Polo, uma homenagem ao explorador veneziano. Será que isso mostrava a ambição global das carrocerias Nicolas? Com a saída dos irmãos Nicolas da empresa, o nome original Carrocerias Nicolas já não tinha mais sentido algum. Então, em 1971, a renomada empresa passou por uma reestruturação e adotou o nome Marco Polo. Mas os irmãos Nicolas não abandonaram o mercado. Fundaram então outra empresa focando-se no que amavam: restaurar veículos e, com um toque inovador, transformar caminhões em ônibus. O Bellini, uma figura destacada na história da Marco Polo, era alguém que compreendia as nuances do mercado automobilístico. Com o avanço dos anos e o crescimento exponencial da indústria, ele percebeu a necessidade de constantes reinvenções. Essa visão de olhar para o futuro e estar sempre um passo à frente tornou-se parte integrante da cultura da Marco Polo e virou um lema da companhia. A Marco Polo, sob sua direção, não era apenas uma empresa que fabricava ônibus, era um símbolo de inovação, dominava o segmento de mercado e em que atuava e estava decidida a manter essa posição para o resto da vida. Para alcançar isso, Bellini introduzia um sistema de produção que se concentrava não apenas na qualidade dos ônibus, mas também na valorização dos funcionários da empresa. Era uma estratégia dual: produção de alta qualidade e impulsionada por uma força de trabalho muito motivada. Todo colaborador, seja um operário ou um gerente, sentia-se parte vital dessa empresa. Tal abordagem progressiva levantou uma questão meio retórica. Quem poderia imaginar que uma combinação de liderança visionária e valorização dos funcionários poderia ser a fórmula do sucesso? Marco Polo respondeu isso na prática. A empresa também foi pioneira em perceber necessidades específicas do mercado. Ela introduziu o Scholar Bus, projetado exclusivamente para transporte escolar. Ele não era só mais um ônibus. Era um produto de segurança, características como estrutura reforçada, barras de proteção e sinalização especial eram inovadoras e mostravam um comprometimento da empresa. Os anos 80 foram um período marcante. Seguindo a crescente demanda e reconhecendo a expansão do mercado, a Marco Polo deu um passo audacioso em 1980 e abriu seu capital na Bolsa de Valores. Esse movimento possibilitou que mais pessoas investissem e confiassem na visão da empresa. Porém, o Brasil já estava se tornando pequeno para a ambição global da Marco Polo. A internacionalização era o próximo passo. A empresa logo estabeleceu sua marca em mais de 100 países. E enquanto exportar era impressionante, Bellini sabia que a verdadeira conquista seria estabelecer operações globais. Assim, a empresa começou a abrir fábrica em diversos países, de Portugal
até mesmo na Rússia. Paulo Bellini também percebeu a necessidade de capacitação. Em 1990, foi fundada a Escola Profissional Marco Polo. Mais do que apenas formar, tinha o objetivo de preparar profissionais para o mercado e, idealmente, para se juntarem às fileiras de produção da própria empresa Marco Polo. O século XXI trouxe novas oportunidades e, com elas, parcerias. A associação com a Mercedes-Benz no México foi um grande marco e, para coroar os seus sucessos, em 1999, a empresa celebrou a produção do seu ônibus de número 100.000. Os produtos da Marco Polo são reflexos de sua visão. Cada ônibus é adaptado à realidade de sua região de operação, tornando-se uma solução de mobilidade verdadeiramente global. Um exemplo perfeito foi o lançamento do modelo Geração 6 nos anos 2000. Ele definiu a posição da Marco Polo no cenário mundial, combinando design e funcionalidade. Tornou-se tão popular que, em 2009, suas vendas internacionais representavam quase metade da receita da empresa. Marco Polo é mais do que uma simples fabricante de ônibus. Ela é uma manifestação de espírito inovador e dá a perspectiva global que define algumas das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Ao examinarmos toda a sua trajetória, nós podemos ver um compromisso constante com a inovação e uma capacidade de adaptar-se às mudanças do mercado de todo o mundo. Então, o que a Marco Polo tem feito nos últimos tempos? E quais são os seus planos para um futuro próximo? E também a longo prazo. Uma das respostas mais marcantes é o seu foco inegável na inovação contínua. Com especial destaque para o mercado internacional, seu protagonismo global é evidente, especialmente quando observamos lançamentos recentes como o próprio ônibus Attivi, totalmente elétrico. Em 2022, o compromisso da Marco Polo com o futuro sustentável do transporte ficou ainda mais evidente. A empresa começou a produção de 30 unidades do Attivi e, olhando para o futuro, não vê limites de mais outros modelos. Há uma capacidade e disposição claras para atender demandas maiores, como as metrópoles de São Paulo, o pulsante coração da América Latina. Esse movimento em direção a AOS veículos sustentáveis não é uma novidade. Em 2023, espera-se um aumento ainda assim na produção do Attivi, mostrando uma progressão consistente. O ônibus não só leva o nome da Marco Polo em sua carroceria, mas também em sua alma. Mais de 60% de seus componentes são de origem nacional, demonstrando a confiança da empresa nos talentos e recursos brasileiros. Mas há mais na história da sustentabilidade da Marco Polo. A empresa se orgulha de ser uma das principais fabricantes de soluções eletrificadas do Brasil. Em 2022, produziram várias unidades de ônibus elétricos para a Bahia, e essa jornada sustentável não começou ontem, nem muito menos 2, 3, 5 anos atrás. Em 2015, firmou-se uma parceria com o governo de São Paulo para a fabricação de ônibus movidos a hidrogênio. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre a história da Marco Polo, uma empresa brasileira que se tornou líder mundial em ônibus. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!